Olá, paroquianos! Seja muito bem-vindo para o nosso primeiro episódio do nosso podcast, o Papo de Paróquia. Hoje estamos aqui para celebrar o primeiro tema, que não podia ser diferente, a nossa Festa do Padroeiro, Festa de Santo Afonso Maria de Ligório. E estamos aqui com um convidado muito especial, que é o nosso pároco, Padre Matias. Seja bem-vindo, Padre Matias. Muito bem, Peterson. Eu que agradeço a oportunidade, não é? Essa é uma experiência nova que a nossa paróquia ela inicia, né? É uma novidade assim, é o nosso propósito a gente se utilizar dessas novas ferramentas para proporcionar uma maior integração, maior interação das pessoas, né? Especialmente dos nossos paroquianos, para que a gente possa apresentar o rosto, né, da nossa paróquia. É extremamente importante, nós sabemos e temos total consciência disso, de que no mundo atual, no mundo contemporâneo, a gente precisa se utilizar dos meios de comunicação para promover o anúncio do evangelho. E claro, o podcast é um meio extremamente interessante, né? Eu estava vendo há pouco uma matéria dizendo que justamente hoje é um mecanismo, né, de comunicação que proporciona influência muito grande, né, junto às pessoas. E nós queremos, justamente através da Pascua da nossa paróquia, trazer essa novidade, claro, para ampliar o nosso potencial de comunicação, a gente sair, né, dos espaços físicos para nos voltarmos para essas realidades, né, digitais, e deste modo a gente poder proporcionar, especialmente para os nossos paroquianos, como também para todas as pessoas, né, porque é internet, e quando a gente traz a comunicação, né, para a internet, a gente universaliza, a gente globaliza, a gente realmente se volta para essa aldeia global, e desse modo a gente pode facilitar e promover a alegria do evangelho, né, como o Papa Francisco fazia questão de nos lembrar na sua exortação apostólica primeira, quando ele falava da importância, né, desse encontro pessoal com Jesus, que deve trazer para a nossa condição humana, nossa condição de cristãos, essa profunda alegria, essa alegria que é fruto da presença de Deus na nossa existência. Padre, a gente comemora esse ano os 30 anos da Pascom, né? É uma coisa muito significativa. E esse podcast, que é chamado Papo de Paróquia, ele vem trazer essa conexão que o senhor acabou de falar. E a gente veio trazer o tema da festa, o que vai acontecer agora dia 26 de julho até 1º de agosto, num formato diferente. Antes a gente fazia um novenário, fazia outras atividades, e esse ano vem num formato diferente. E para a gente dialogar com o nosso paroquiano, o que é que o senhor traz de ênfase esse ano da nossa festa? Eu diria, Peterson, que é a gente retomar, eu tenho essa preocupação, como vocês sabem, de mobilizar, de fomentar a formação permanente dos fiéis leigos da nossa paróquia. E eu quero considerar o pontificado do Papa Leão. Nós precisamos considerar o pontificado do Papa Leão, começa recentemente, mas ele, mencionando, né, na sua primeira fala aos cardeais, ele lembrava que a alegria do Evangelho, na exortação apostólica do Papa Francisco, escrita em 2013, que é consequência do sínodo sobre a nova evangelização, a evangelização no mundo contemporâneo, ele dizia que a Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, que é um texto programático foi um texto programático do magistério do Papa Francisco, retomado pelo Papa Leão. Ele afirmou que na alegria do Evangelho nós temos a atualização do Concílio Vaticano II. Então a gente quer retomar, né, principalmente durante a preparação da festa do nosso padroeiro, Santo Afonso, e durante a fase de preparação para o dia da festa, né? Porque é interessante a gente ter presente isso. Eu acho que já entra naquilo que é o propósito do nosso podcast, que digamos assim, trazer para a comunidade essas orientações pastorais, né? E o período que antecede o dia 1º de agosto é justamente um tempo de preparação para a celebração da festa. Né? Então, às vezes, a gente pensa, né, que o novenário, a trezena, né, eu lembro quando eu era vigário lá
a minha primeira paróquia em Lagoa de Pedras, que era uma paróquia composta por 2 municípios, Lagoa de Pedras e Serrinha, e lá o padroeiro era Santo Antônio. A gente começava a celebrar no dia 1º de junho até o dia 13 de junho, né? Então ali era uma trezena, a gente celebrava 13 noites, ou seja, era aquele período de preparação para celebrar Santo Antônio. Aqui na paróquia de Santo Afonso, lá em São José de Mipibu, que foi minha segunda paróquia, né? Ali a gente celebrava sempre o novenário, né? É uma paróquia mais antiga, né? De uma estrutura, digamos assim, mais tradicionalista, né? Um esquema assim diferente. E aqui em Santo Afonso, quando eu cheguei, a gente celebrava eram 3 noites, né? 3 noites. Com o Monsenhor Lucas, né? Ele seguiu um pouco esse esquema. A gente tentou colocar a novena, né? Mas a gente viu que às vezes se estende demais e a cultura urbana, a ação pastoral na cultura urbana, ela exige de nós, não que a gente relativize aquilo que tem a ver com a dinâmica própria da igreja, mas a gente precisa, digamos, perceber quais são os sinais que favorecem, mas também algumas práticas que não ajudam no processo, né, da evangelização. E a gente viu que não, necessariamente a gente não precisaria colocar 9 noites, mas a gente adaptar um pouco esse tempo de preparação, e por isso, esse já é o 2º ano, eu estou há 7 anos na paróquia, a gente achou por bem começar a fazer a abertura desse período de preparação sempre no domingo, justamente para, digamos assim, ter aquele público maior das missas dominicais, né, para mobilizar melhor o povo, para fomentar o convite junto às pessoas, para que a comunidade participe de um modo melhor, né, e de um modo mais efetivo dessa preparação. Porque a gente viu que quando a gente celebrando as 9 noites, principalmente durante a semana, a participação ela não era tão positiva. Isso, né? Era um ponto que a gente sempre falou, né, em reuniões e tal, assim, a gente tem uma questão geográfica, a localização da paróquia, ela, como é que diz, ela melhora essa divulgação da própria paróquia, ela é muito visitada, até porque tem missas todos os dias, às 19 horas, Sim. Mas mesmo assim, a pessoa não mora ali perto. Né? Ela atende quase toda a Zona Sul, muita gente até da Zona Leste vai para a paróquia, e isso no novenário acaba sendo um ponto negativo, digamos assim, de não frequência, porque a pessoa trabalha, a novena começa 18 horas, com o terço, aí a pessoa não tem como chegar, sair do trabalho. Essa questão de espaço e tempo, né, para essas celebrações na nossa paróquia é um pouco difícil, porque você tocou num ponto assim muito importante, porque quando a gente considera a área geográfica, o público que está nessa área geográfica da nossa paróquia, a gente sabe que a maioria hoje ela é composta de pessoas idosas, né? O Mirassol já não é aquele bairro, né, de 30, 40 anos, das pessoas que tinham seus filhos ali pequenos, que tinham sua vida paroquial ali mais voltada ali para o entorno da Igreja Matriz de Santo Afonso. Os filhos desses paroquianos que estão na área geográfica, eles já não estão morando, né, nesse espaço. Então, muitos já moram distantes, já estão morando em Nova Parnamirim, em outros bairros, mas vivem a sua experiência de fé em nossa comunidade. Principalmente porque muitos paroquianos, eu diria que hoje até a maioria, é um grupo que entra na paróquia via os serviços, o ECC, o SEGM, o EJAC, o ECRI agora, não é? O EC, o Bom Pastor, que agora a gente está tendo também a oportunidade de trazer para a paróquia. Então, a gente tem um outro cenário de ação pastoral, digamos. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, porque é próprio da cultura urbana a gente pensar que não é mais o povo que se adequa aos horários da igreja. Sim. É a igreja que precisa estar atento aos horários das pessoas, principalmente dos paroquianos. Então, isso é algo muito, muito desafiador, diria, mas que é possível com diálogo, com sinodalidade, né, como o Papa Francisco tanto pedia. Escuta permanente, né, a gente saber, tem coisas que a gente
digamos, traz e dão certo, mas outras a gente propõe e vê que não, a coisa não flui como a gente gostaria. Então a gente vai tentando, né, se adaptar, a gente vai vendo, vai dialogando, vai planejando, né, vai sentindo os sinais, né, dos tempos e moldando, trabalhando, forjando, digamos assim, uma dinâmica apropriada para a gente trabalhar o processo de evangelização no mundo urbano. Então, a nossa paróquia de Santo Afonso, hoje, como muitas paróquias aqui da Zona Sul de Natal, ela é uma paróquia que, digamos assim, ela está se reinventando, eu diria. É nesse sentido, não é que quem nos precedeu não tenha feito o seu trabalho de modo muito digno, de modo muito bonito, nobre, grandioso, mas as coisas mudaram e demais, de modo muito rápido, né? Hoje, principalmente por causa dos meios de comunicação, especialmente das redes sociais, né? O problema da violência, né? As inseguranças. Então, não dá mais para a gente pensar a realidade de paróquia, principalmente no mundo urbano, como nós pensávamos há 40, 50 anos. As coisas mudaram muito. Então, a gente tem que ter, realmente, muita paciência, assim, escutar, a gente reinventar os processos, pensar aquilo que pode dar certo, aquilo que não dá certo. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui. Isso é um anseio, não é? É uma necessidade pastoral para os novos tempos. Há 40, 50 anos era o rádio. Não é? Hoje, claro que o rádio continua tendo a sua importância, era a TV, mas hoje a gente tem esse meio, né, com o apoio da PASCON da paróquia, né, a gente tem esses caminhos, essas metodologias que favorecem esse processo de evangelização. Então, a festa do padroeiro, a gente foi vendo que precisava sentar, precisava ouvir a comunidade, a gente precisava credibilizar mais a comunidade, não é? A gente realmente entender que o processo, né, a ideia de sinodalidade, é algo que o Papa Francisco deixava muito claro, é o que a igreja precisa viver no terceiro milênio. Então, a gente não pode mais fugir disso. A gente não pode mais pensar a ação evangelizadora de um modo centralizado. A gente não pode pensar mais a ação evangelizadora dispensando esses mecanismos que a gente tem para favorecer esse processo. A gente não pode pensar mais a ação evangelizadora onde tudo girava em torno da figura do pároco. Ele pode até reger a orquestra, mas ele não pode ser mais aquele que centraliza tudo em torno dele, as coisas têm que ser do seu jeito. Não, tem que ver que na comunidade, né, na dinâmica da comunidade, todos têm algo a oferecer, todos podem contribuir. Nós somos um com a comunidade, né? Nós, ministros ordenados, os padres, somos um com a comunidade. Mas a comunidade é maior do que a figura do ministro ordenado. Ele vai estar sempre a serviço da comunidade, mobilizar, confirmar, ser uma ponte na comunidade, gerar comunhão na comunidade, favorecer, incentivar, digamos assim, mobilizar a comunidade para que ela possa fazer o seu caminho. Mas a gente tem que estar muito atento a isso e isso exige de todos nós. Eu diria que muita oração e estudo, para a gente realmente estar muito sensibilizar nossa mente e o nosso coração para, digamos assim, realmente trazer algo novo para aquilo que o mundo exige de todos nós. São 26 anos de sacerdócio, padre? São 23 anos, né, de ministério ordenado, né, há 7 anos aqui em nossa paróquia de Santo Afonso. Fiquei quase 6 anos em Lagoa de Pedras e Serrinha, né? É a minha primeira paróquia. Eu cheguei lá com 25 anos, sem ordenado. Cheguei como diácono em fevereiro. Um pouquinho mais de cabelo, né? Um pouco mais magro, né? E comecei ali o ministério, foi onde eu aprendi realmente assim, a ser padre, eu diria que aprender, a gente passa a vida aprendendo. Cada comunidade traz algo novo, traz um ensinamento novo, a gente oferece algo à comunidade, mas a gente sempre recebe muito das comunidades pelas quais nós passamos. Então ali eu fiquei esse tempo e lembrava, né, dessa dinâmica da festa de padroeiro,
Porque, de algum modo, por mais que a gente tenha na festa do padroeiro um modelo de vida eclesial que nós absolvemos da cultura portuguesa, né, do estilo português, espanhol, né, a partir ali do século XVI. Então, esse estilo de vida eclesial nós tomamos, né, daqueles que nos colonizaram, mas nós não podemos, digamos, repetir o mesmo modelo que a gente ainda tem em muitas comunidades do interior para a realidade urbana. Então, eu diria que esse é um grande desafio, que é para todos nós, não só da paróquia de Santo Afonso, mas para a vida da igreja na sua totalidade, aqui na Arquidiocese Natal, né, as áreas periféricas, a realidade urbana. Isso é realmente uma questão muito que precisa ser considerada. Na nossa última reunião da CMPP, a gente chegou a discutir sobre esse assunto, de que a gente não tem um santo tão popular, né? E conveniente se eu falar que veio da paróquia de Santo Antônio, que é um santo popular, sem dúvida, dentro dessa história, dessa cultura enraizada do europeu, né? do português e do espanhol, que eles trouxeram isso para a gente, apesar de Santo Antônio ser italiano. E, por coincidência, Santo Afonso também é um padre que se tornou bispo e doutor da igreja e que a gente não conhece tanto. Pode até ser um tema aí de outro podcast, tá, gente? Mas veja, Peterson, há uma sutileza histórica que a gente precisa considerar. Primeiro, por que a gente pensa a questão de Santo Afonso? Primeiro, o fato da nossa paróquia ela ter começado com um trabalho de evangelização, né, dos padres redentoristas. O Padre Pio, antes dele o Monsenhor Penha, era um padre diocesano, não é? Mas o Padre Pio, que era um padre redentorista holandês, ele, claro, sem dúvida, tem essa influência, o fato dele ser redentorista, e Santo Afonso como padroeiro da nossa paróquia. Mas veja como você linkou essa questão de Santo Antônio e trouxe a figura de Santo Afonso. Santo Afonso é um santo do século XVIII, século XIX. Santo Antônio de Pádua, né, ali de Portugal, ele nasce, é português, morre em Pádua, né, na cidade italiana de Pádua, na região de Trento. Né, eu estive lá, conheci, visitei o corpo lá de Santo Antônio, mas porque Santo Antônio, que é também um doutor da igreja, ele é um dos santos mais populares, talvez o mais popular aqui no Brasil, da nossa tradição católica, justamente por ele ser português, não é? Isso. E pela colonização portuguesa. Diferente de Santo Afonso, um santo italiano, entra, não é? Vem via os redentoristas para, digamos assim, entrar na dinâmica do processo de evangelização da nossa paróquia e, consequentemente, não é um santo que está no inconsciente coletivo do nosso povo, né? Por causa dessa questão histórica. Aí a gente tem que ter atenção a isso. 2 doutores da igreja, mas por que um, mesmo sendo doutor da igreja, e outro que é também um doutor da igreja, Santo Afonso, patrono dos teólogos morais, né? Foi advogado, né? Tem uma obra vastíssima, foi muito importante para a teologia moral, né? E, enfim, continua sendo para a teologia moral, mas essa questão histórica é o que vai ser o diferencial, porque nós somos uma paróquia que tem, né, no caso a paróquia, ela tem 2 doutores da igreja, como o padroeiro, Santo Afonso, e Santo Agostinho, nosso copatrono, 2 doutores da igreja que não tiveram, digamos, no processo de colonização, principalmente no aspecto religioso, uma presença tão forte na vida do nosso povo, pela questão histórica. Então, a nossa paróquia, ela tem 2 doutores da igreja, e é interessante esse aspecto, tem um lado positivo. Qual é o lado positivo? É que é uma paróquia que está ali, ela contém, né, do ponto de vista religioso, a capela da universidade, mas ela também,
não é? Ela está no ambiente da universidade, tem muitos professores aposentados da universidade que estão na nossa área geográfica, e por isso o fato de termos 2 doutores da igreja, Santo Afonso e Santo Agostinho, não é? Um doutor em teologia moral, patrono dos teólogos morais, outro doutor da graça, né? Doutor do século IV, final do século IV para o início do século V, um grande, há quem diga que foi aquele que formou o Ocidente do ponto de vista de elementos, do ponto de vista do tema da justificação, a influência dele na teologia luterana, na teologia católica e assim sucessivamente. Não é? Até hoje tem uma grande influência em âmbitos como da psicologia, da filosofia, da teologia. Então, são 2 figuras importantíssimas, mas por essa, digamos assim, esse distanciamento que nós temos em relação a eles 2, dessa presença na vida do povo, principalmente na religiosidade popular, isso até hoje faz com que nós não tenhamos da festa. Eu diria que essa é a questão mais que limita um pouco, não diria que dificulta, que limita um pouco essa devoção mais, digamos, mais efetiva dos nossos paroquianos a esses 2 patronos, não é? Diferente de santos mais populares, como Santo Antônio de Pádua, São Francisco de Assis, Santa Rita de Cássia, não é? Santa Luzia, não é? Mas eu coloquei de propósito, padre. Por quê? Para a gente fundamentar todo o tema. O senhor falou do novenário e agora, diminuindo esse período de festa, a gente trazer o que realmente hoje a festa de Santo Afonso vai desenvolver no tema da alegria do Evangelho, dentro dessa semana festiva, terminando no dia 1º de agosto. Eu queria que o senhor dissesse o que foi pensado na programação da semana. O senhor já falou que por isso começa no domingo, né? Então, tudo tem um significado, e é justamente isso que o paroquiano está querendo saber. Para quê? Para ele se programar e mostrar o tamanho do rosto paroquial da paróquia Santo Afonso. Muito bem, Peterson. Então, nós temos, primeiro, essa referência de Santo Afonso, né? Com Santo Afonso, ou como Santo Afonso, nós somos chamados a anunciar a alegria do Evangelho, né? Santo Afonso, ele foi um grande missionário, né? Tanto que a teologia moral de Santo Afonso, ela tem uma grande influência da sua preocupação pastoral. Santo Afonso era alguém que pensou a dinâmica missionária, e a partir da ação missionária, ele foi construindo, não é? Mostrando que nós temos princípios, né, do Evangelho, da tradição viva da igreja, nós temos um sistema de ética cristã, mas nós não podemos desconsiderar a vida do povo, a realidade do povo, que é diferente. Nós temos uma lei moral, nós temos uma norma moral, mas a vida do povo, ela é muito marcada por diferenciações, por complexidades. A realidade Papa Francisco lembrava para a gente, a realidade é mais importante do que a ideia, não é? Então, Santo Afonso foi alguém que equilibrou, trouxe essa preocupação da gente equilibrar o que era o princípio da ética cristã e aquilo que a vida do povo precisava, digamos assim, como ela precisava ser iluminada por essa ética cristã. Uma questão a realidade não anula. Não é só ir à missa. Não só ir à missa, mas o cristão integral. A norma, a orientação, o evangelho ilumina a caminhada das pessoas. Então, quando nós pensamos em retomar, principalmente durante a festa de Santo Afonso, digamos, o texto da alegria do Evangelho, é justamente porque Santo Afonso, ele era um missionário, e a grande preocupação do Papa Francisco era que toda a igreja ela se convertesse ao estado permanente de missão, tá certo? Se convertesse ao estado permanente de missão.
Então, são dois pensamentos, um século XVIII, século XIX, outro século XXI, que, de algum modo, eles se completam, eles estão ali. Aquela preocupação missionária, né, de Santo Afonso era o que o Papa Francisco tinha o seu ministério petrino. A igreja precisa ir ao encontro das pessoas, a igreja precisa ser uma igreja de saída. Isso lá no século XIV. Né, século XVIII, XIX, então, século XXI, a gente tem essa retomada, essa retomada, essa ênfase à dimensão missionária e à realidade das comunidades. Então, quando nós pensamos a festa de Santo Afonso trazendo a alegria do Evangelho como Santo Afonso viveu a sua ação pastoral, é a gente trazer o antigo, aquilo que é próprio da vida da igreja, mas sem esquecer a atualidade, os novos sinais dos tempos, atualizando e trazendo essa preocupação de que toda a paróquia, os grupos, as pastorais, os movimentos, os serviços da nossa comunidade paroquial, todos eles, todos nós precisamos viver essa conversão missionária de todas as nossas estruturas. Não existe no mundo contemporâneo outro caminho, não é, que não seja para a vida da igreja como foi no decorrer do tempo, a dimensão missionária. Ou seja, a igreja que vai ao encontro de todos, não é, de todos, não é, sem distinção, sem exclusões, sem preconceitos, todos têm o direito à escuta do evangelho, claro, né? Sem violentar a liberdade, especialmente a liberdade pessoal, individual, a liberdade religiosa, mas todos têm direito ao anúncio do evangelho. Então, a nossa paróquia, vivendo na festa do padroeiro, essa retomada, essa reflexão, esse aprofundamento desse texto do Papa Francisco, de saudosa memória, e que o Papa Leão lembrou, olha, continua a ser um texto extremamente atual. Nós precisamos trazer esse texto para a vida do povo, nós precisamos, nos nossos grupos, nas nossas pastorais, nos nossos movimentos, fazer com que as comunidades reconheçam, percebam a beleza e a importância desse texto. Então, no dia 12 de julho, na missa das 19 horas, nós teremos o envio das imagens missionárias, né, peregrinas, as imagens de Santo Afonso. E ali a gente faz a leitura da palavra nas casas, nas famílias. A gente coloca em prática o projeto missionário da nossa paróquia, né, a Igreja nas Casas, né, que aí coordenado, claro, conosco, mas o diácono Eugênio, que está um pouco mais à frente, com os ministros da palavra, assim como nós temos os ministros extraordinários da comunhão eucarística, nós temos também os ministros da palavra, que são esses fiéis que fazem, né, o trabalho permanente de evangelização junto às famílias. Então, do dia 12 de julho, a partir do dia 12 de julho, com o envio das imagens missionárias até o dia 26 de julho, essas imagens vão estar peregrinando, né, por todas as casas, não só dos paroquianos que estão na nossa área geográfica, como também dos demais paroquianos que vivem a sua experiência de fé em nossa comunidade. Então, é uma oportunidade que a gente tem, primeiro, de sensibilizar a comunidade acerca da importância da festa. O que é a festa de um padroeiro? É a gente trazer para a vida do povo o testemunho, não é, de alguém que viveu a beleza do evangelho, foi fiel ao evangelho e que no decorrer da sua vida, não é, foi, digamos assim, alguém que viveu fortemente essa adesão à pessoa de nosso Senhor. Não é? Então, o santo não é alguém que substitui a centralidade de nosso Senhor, de Deus, como único Salvador. Mas o santo é alguém que viveu a beleza do evangelho, a alegria do evangelho. Então, Santo Afonso foi esse santo, né, que é para nós uma referência, um testemunho, que nós precisamos, assim, fazer com que a própria comunidade reconheça, né, a beleza de termos, né, Santo Afonso como nosso padroeiro. Então, no dia 12 teremos o envio, no dia 26 essas imagens retornam para a nossa igreja. Abertura. Recebendo todas essas imagens, com os paroquianos da igreja. Exato,
da bandeira, né? Exato, na nossa igreja, na missa das 19 horas, também, que se eu Deus fico com saudade do quiser, interior, pai. né? Tem quermesse. Se Deus quiser, a gente organiza, mas o que é ela? É esse momento em que a comunidade, digamos, fortalece o processo de evangelização, né? Escuta, se volta mais para reconhecer o testemunho do seu padroeiro, mas é um momento também de fortalecimento dos laços, da fraternidade. Não é? A gente está vivendo num contexto, num mundo marcado na cultura contemporânea por um forte individualismo. Então a gente, né, eu estava lendo esses dias uma matéria de uma socióloga, alguém de área de humanas, né, ela é inglesa, ela lançou um livro recente falando sobre a epidemia da solidão no mundo contemporâneo. Isso me chamou a atenção, esse texto. Essa reflexão. Então, a gente precisa, num momento como esse, a gente estreita laços, a gente conversa, a gente se confraterniza, a gente percebe a beleza de ser comunidade, a gente percebe a beleza de ser comunidade. É muito bom. Que é algo que as pessoas precisam entender. Ser comunidade, estar na comunidade, sentindo as alegrias da comunidade, partilhando as dores, partilhando os valores, partilhando as belezas, partilhando as alegrias. Então, é muito bom. Festa de padroeiro é uma experiência muito boa. Agora, claro, nós não podemos pensar a festa do padroeiro como nós vivíamos antes. Temos que ver os contextos, as situações, os desafios, né? E como a gente adaptar, essa dinâmica à cultura urbana. Mas essa missão, essa igreja em saída, indo à casa das pessoas, mostrando a importância do nosso padroeiro, é o primeiro passo, né, padre? É sempre um primeiro passo, mas é, digamos assim, algo que precisa acontecer permanentemente. O que acontece às vezes quando nós celebramos festas de padroeiro? A gente cai na tentação de viver esses momentos fortes ali de modo, digamos, pontual. O que nós vivemos na festa do padroeiro é algo que nós deveríamos viver permanentemente nas nossas comunidades paroquiais. Em que sentido? Os grupos, né, que participam, os grupos que colaboram, os grupos que estão juntos, os grupos que se unem, os grupos que celebram a sua fé, né, de modo permanente. Né? Então, assim, o modo com o qual a comunidade vive a festa do padroeiro diz muito do perfil daquela paróquia, sabe? Diz muito. Eu fico assim, eu tenho um pé nessa realidade urbana, mas já fui vigário e sou filho, né, de uma paróquia de interior, sou lá de Nova Cruz, né? Então, cidade do Agreste, Potiguar, e a gente sabe como ainda no interior a festa de padroeiro assim, é algo muito envolvente da vida do povo, das nossas toda, comunidades. Né? Todo o comércio, todo mundo, os paroquianos, todo mundo se envolve e vive aquilo ali. É um evento social por inteiro da cidade. Né? Exato. Então, dia 26, a gente tem esse momento, a gente já convida toda a comunidade, a gente espera que as pessoas que nos acompanham venham celebrar conosco, não só da paróquia de Santo Afonso. Eu quero externar já, aproveitar o ensejo, né? Agora a gente, como eu disse, a gente está nessa aldeia global, esse mundo todo aí, e eu quero convidar todas as pessoas que venham participar conosco, que estejam conosco, né? De 26 de julho ao dia 1º de agosto. Acompanhe as nossas redes sociais, né? YouTube, Instagram, vejam a nossa programação, venham participar da vida da nossa paróquia, conheçam as nossas pastorais, os nossos movimentos. Esse é um primeiro momento, né, mas a gente vai ter outras oportunidades para falar aqui, os coordenadores das pastorais para virem aqui para falar sobre a sua pastoral, cada coordenador, cada equipe, as EDs, cada um trazendo a sua novidade, mas sem esquecer, nós fazemos parte de um corpo, né, de uma comunidade de fé. Uma comunidade marcada pelas suas diferenças, mas tendo no seu coração a presença do Espírito de Deus, que é um espírito da harmonia, da confraternização, do perdão, da fraternidade. Isso é ser comunidade, isso é ser paróquia. Então, a nossa paróquia, ela precisa ser essa comunidade, não uma casa de estranhos. E é tão significativo quando a gente chega numa comunidade, né, Peterson, Bia e outros, que a gente chama
pelo nome, a gente se abraça, a gente conversa, a gente sabe quando um tá mais alegre, outro tá uma situação um pouco mais difícil, mas porque a gente começa a sentir que a gente faz parte de uma família largada. O que é uma paróquia? O que é uma paróquia? Uma paróquia é uma família largada. Quando ela tem realmente no seu coração, na sua dinâmica permanente, no seu cotidiano, a força transformadora do evangelho, a paróquia se torna uma família largada. Como toda família, tem suas dificuldades, mas como toda família, o que não pode faltar nela é amor, é respeito, é atenção, é solidariedade, é harmonia, é perdão, tá certo? Então, venham fazer parte da nossa amada paróquia de Santo Afonso Maria de Ligório, tá bom? Não só na festa do nosso padroeiro, mas sempre. A nossa paróquia estará sempre de braços abertos para acolher a todos. Durante a semana, o senhor falou que no dia 26 a gente vai ter abertura com a acolhida das imagens peregrinas, né, que vai todos os paroquianos. Aí dia 27 até o dia 1º, a gente tem a programação ordinária. Inclusive, dentro do que Santo Afonso foi para a igreja, a gente... Uma novidade, né? Ter o dia do advogado, o dia do músico, o dia do pintor, que relembra habilidades de Santo Afonso. Mas para o encerramento, o que é que o senhor tem programado para o dia 1º, o encerramento o dia de Santo Afonso? Peterson, antes de tudo, eu quero trazer aqui, eu acho que lembrar dos padres, daqueles que estarão conosco, presidindo, né, as nossas celebrações. Muito bom. Durante o dia 26, os nossos diáconos, nas missas dominicais, estarão, né, fazendo a pregação da palavra durante o domingo, mas na missa das 19 horas, nós teremos, né, como presidente na abertura, Dom Francisco Canidé Palhano, que foi pároco da nossa paróquia por 19 anos, foi meu reitor no Seminário de São Pedro, não é? Teremos a abertura com ele às 19 horas. No dia 27, nós teremos a presença do Padre Carlos, e será Padre Carlos, que é um redentorista, né, da congregação fundada por Santo Afonso. E terá a noite do nosso segundo zonal. Para aqueles que nos acompanham, o zonal ele é composto por um grupo de paróquias de uma determinada região da arquidiocese. Então, neste dia, todas as paróquias do nosso zonal, com as suas representações, estaremos ali celebrando. E nós queremos convidar, assim, todas as paróquias do zonal, não só um grupo, mas sempre as comunidades, a paróquia de Ponta Negra, a paróquia da Candelária, a paróquia de Neópolis, a paróquia do Sagrado Coração de Jesus, a paróquia de São João Batista, lá em Ponta Negra, a paróquia de Santana, em Campim Macio, né? Então, acho que são essas, e São Camilo de Leles também. Então, essas paróquias que compõem ali o nosso zonal. Então, no dia 27 de julho, às 19 horas, teremos aí, com a presidência do Padre Carlos, o redentorista, a noite do nosso zonal. Agora, claro, todas as noites é a noite não só dos nossos paroquianos, mas é a noite de todos aqueles que desejarem participar conosco deste momento. No dia 28 de julho, será a noite do Monsenhor Lucas, né, seu tio, né? Então, falar, né? Monsenhor Lucas, que vai estar conosco, foi meu antecessor, foi pároco ali por 12 anos, não é? Dom Canidé, 19, Monsenhor Lucas, 12 anos, e eu, por enquanto, 7 anos, né? Então, Monsenhor Lucas estará ali presidindo esta noite, dia 28 de julho. Dia 29 de julho será a noite do Monsenhor Robério. Quero aqui também externar sempre todo o meu carinho, toda a minha atenção ao Monsenhor Robério e pedir, né, que toda a nossa comunidade paroquial, neste momento, né, durante esses dias, a gente vai estar rezando por ele, sempre ele que está enfrentando aí um momento, né, de luta para uma cura, né, então está se cuidando, e a gente está rezando por ele, está em comunhão, está sempre atento àquilo que ele está vivendo nesse momento, mas com a graça de Deus ele vai superar esse momento e estará conosco neste dia, né, e teremos essa alegria de poder tê-lo como nosso presidente da celebração desta noite. No dia 30 de julho, o Monsenhor Murilo, que é o capelão lá de Uruaçu,
Capela dos Mártires, lá em Uruaçu. E eu quero também deixar aqui uma palavra, né, para, não só para os nossos paroquianos, mas para todos os potiguares e todas as pessoas que nos acompanham, para que a gente valorize, né, os protomártires do Brasil, nossos protomártires. As nossas comunidades paroquiais, que a gente visite mais Cunhaú, lá onde tem a capelinha, que a gente visite mais Uruaçu. E eu acredito que o Monsenhor Murilo estará conosco nesse dia e falará, né, ainda mais, com maior propriedade, sobre a devoção aos santos mártires. Será uma oportunidade também para todos nós. No dia 31, Padre Antônio Gomes, que é o vigário paroquial lá da paróquia de Cristo Rei, é meu conterrâneo lá de Nova Cruz. Padre Antônio Gomes estará conosco no dia 31, sempre às 19 horas, povo de Deus. E no dia 1º de agosto, a nossa celebração será às 18 horas. Atenção, vocês que nos acompanham. Dia 1º de agosto, dia de Santo Afonso, a nossa celebração será às 18 horas, em diálogo com os coordenadores, né, das equipes. Foi proposto, né, que nós começássemos, né, tivéssemos o encerramento às 18 horas, pelo fato de ser um sábado. E depois a gente também quer ter um momento de confraternização. Então, atenção, dia 1º de agosto, a missa de encerramento, que será presidida pelo nosso querido arcebispo, Dom João Santos Cardoso, será às 18 horas, às 6 horas da noite. Então, venham participar conosco. A gente espera também ter a transmissão da Rádio Rural da nossa arquidiocese, mas é importante a gente estar presente. Então, os paroquianos e todos aqueles que nos acompanham, venham participar no dia 1º de agosto, do encerramento da festa do nosso padroeiro, com a presença do nosso arcebispo, Dom João Santos Cardoso. Teremos uma programação social, que é a equipe de eventos, né, pastoral de eventos, a equipe coordenada aí pelo nosso querido casal, Daniel e Cris. Eles vão preparar aí, né, essa equipe vai preparar momentos de confraternização, de modo que todos nós nos sintamos envolvidos, né, naquilo que viveremos na festa do nosso padroeiro Santo Alfonso Maria de Ligório. Pois é, padre. Eu queria deixar aqui, né, para todo mundo que gostou desse papo, né, que compartilhe nosso link, que a gente possa crescer ainda mais a nossa comunidade. Padre, eu queria lhe agradecer demais a aceitar esse convite, um desafio, né, de a gente estar abrindo o nosso primeiro episódio do Papo de Paróquia e deixar que o senhor faça as suas considerações finais para que a gente possa encerrar esse primeiro episódio. Bem, eu acho o seguinte, a gente está iniciando um projeto novo, né, que é a PASCOM da nossa paróquia, a quem eu muito agradeço e parabenizo, né, pelo trabalho excelente que realiza. Em nossa comunidade paroquial, a gente confirma, registra esse serviço tão nobre, tão necessário que a PASCOM desenvolve em nossa comunidade paroquial. Também queremos convidar outros agentes, outras pessoas que queiram participar não só da PASCOM, mas das outras pastorais da nossa paróquia. Nossa paróquia tem um projeto de evangelização, tem um projeto pastoral. Peterson e todos aqueles que nos acompanham, né, a minha palavra é essa, de agradecimento a Deus, né, que esse projeto ele continue, ele aconteça sempre, né, com total abertura, não só de vocês da PASCOM, mas de todas as pastorais da nossa paróquia, porque precisa ser digamos assim, um programa feito para a comunidade, mas também pela comunidade. Não é? Isso é muito importante. A gente não quer, a nossa preocupação aqui também não é só uma questão de fazer grandes, digamos, construções de comunicação. É a gente trazer a vida da nossa paróquia para a sensibilidade do nosso povo. Muitas pessoas, não é, principalmente aquelas que não têm o acesso aos meios de comunicação, não é, precisam
que a gente, digamos, a gente se aproxime. O Papa Francisco lembrava muito isso para a gente, né? Ele dizia, a igreja tem que ser uma igreja próxima do povo, a igreja precisa estar junto ao povo, estar com o povo. Então, claro que esses meios, eles não dispensam a presença física, mas eles podem ajudar muito para que a nossa paróquia ela esteja cada vez mais próxima, não é, daquilo que os seus paroquianos esperam dela. Então, né, que venham outros momentos. O objetivo do programa de hoje era falar sobre a festa do padroeiro, mas trazer esses vários elementos aí da vida de uma paróquia. O que é uma paróquia, os desafios da ação evangelizadora. Depois virão os grupos, gradativamente, cada setor, o setor administrativo, o setor pastoral, não é? O setor jovem da nossa paróquia, o setor família, de modo que o setor catequético, a gente possa ir gradativamente fazendo com que todos os paroquianos, e até mesmo aqueles que não são paroquianos, né, possam realmente se sentir encantados, né, digamos assim, sensibilizados para perceber a beleza da nossa paróquia e venham participar conosco, tá bom? Então, Deus os abençoe. Santo Afonso, nosso padroeiro, Santo Agostinho, nosso copatrono, que a gente conheça mais a vida desses dois baluartes, né, da nossa fé, da nossa igreja, da nossa tradição cristã, dois doutores da igreja, um é doutor da graça, outro teólogo moral, grande advogado. Então, a gente está muito bem, digamos assim, protegido, né? Protegido por esses dois grandes homens que foram fiéis à pessoa de nosso Senhor. Então, essa é a minha palavra. Um abraço para todos, fiquem com Deus e vamos em frente com a graça do nosso Deus. Amém, amém, Padre. Muito, muito obrigado e agradecer também ao paroquiano que está aqui tendo a oportunidade, né, de fazer parte desse primeiro episódio do podcast Papo de Paróquia. E como o padre falou, quem vai fazer os episódios vão ser vocês. A gente vai dar a oportunidade de que espelhem temas, que procurem temas para os nossos próximos episódios. Certo? A todos, uma boa semana e que Deus abençoe vossas famílias. Amém. E não esqueçam, acompanhem as redes sociais da nossa paróquia. É extremamente importante para a gente saber, não só através do podcast, mas também aquilo que a Pascom da nossa paróquia está sempre lá atualizando como novidade, como trabalho de evangelização. Segue e compartilha. Muito obrigado. Até o próximo episódio.